Bruno Mendes pode ser envolvido em uma troca com Everton Ribeiro? E na janela, no dia 3 de julho agora, o Corinthians já vai trazer 2 reforços a partir de julho, já no começo, já na abertura da janela no dia 3. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Para você ainda que não é inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe o seu like. Aqui trazemos notícias diárias do Corinthians, cheio de notícias atualizadas. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes de 2 reforços que o Corinthians quer trazer já no início, já na abertura da janela. Pessoal, então sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando da partida de hoje. O Corinthians terá uma partida muito difícil diante do Flamengo lá no Maracanã. O que nós esperamos ver é algumas mudanças e temos novidade no elenco. Ou seja, é aquelas novidades que nunca é novidades, né? Sempre saem os mesmos, entram os mesmos, o Corinthians nunca muda. Mas o Corinthians deve ir a campo hoje com Cássio, Fagner, Gil, Murilo. Aí vem a primeira novidade de novo, que é o Matheus Bidu retornando à equipe. De primeiro volante a gente vai continuar com o Paulinho, junto com o Fausto Vera e Maicon. O Paulinho seria a segunda novidade, continuando na equipe como primeiro volante. E o nosso ataque vai ser Roger Guedes, Yuri Alberto e o retorno do Adson, que deve voltar à equipe hoje, pelo menos nos treinos do Corinthians. Foi assim que o Vanderlei Luxemburgo treinou sua equipe como titular. Pessoal, é um jogo difícil? É. Dá para ganhar? Sim, desde que o Corinthians mude o seu comportamento dentro de campo. O que nós queremos ver é mudanças. O próprio Vanderlei Luxemburgo reclamou muito da partida contra o Atlético Mineiro, porque o time não conseguia sair jogando, o time não produzia aquilo que era treinado dentro de campo. Então o que nós torcedores estamos cansados de ver é um time totalmente apático, é um time totalmente morto, é um time totalmente entregue ao adversário. Queremos ver essas mudanças de comportamento no dia de hoje. Queremos recuperar a nossa identidade de volta, que sempre foi a raça. Que o nosso preparo físico está comprometido, está, mas estamos trabalhando todo dia nisso com o nosso preparador físico Antônio Melo para melhorar. Mas vamos melhorar, vamos nos entregar, vamos jogar com raça. É hoje que saímos dessa crise, é hoje que temos que dar um basta nisso. É hoje que o Corinthians tem que começar a se reerguer. Somos muito grandes para ficar disputando o campeonato, para tentar classificar para a Sul-Americana ou para jogar para não cair. O Corinthians é muito grande. Não precisamos jogar esse futebolzinho que estamos jogando. Até porque esse mesmo elenco fez final da Copa do Brasil contra esse mesmo time e fomos quase campeão. Então o que resta para nós é jogar com mais vontade. Nós torcedores queremos vontade, pô, porque aqui é Corinthians. Chega, basta, vamos dar um basta nessa crise hoje. Fiel, quero que vocês comentem aí nos comentários. Será que é hoje que vamos dar um basta nessa crise? Comentem aí, quero saber sua opinião também sobre essas novidades em campo. Pessoal, agora sobre o mercado da bola. Olha, informação importante. O Corinthians está acelerando o processo para vir 2 reforços já na abertura da janela no dia 3. Que nós sabemos que vai contratar, sim, mas o Corinthians já quer 2 reforços de início. A gente sabe que virá de 4 a 5 reforços de nível de titularidade. Pelo menos é a promessa do Corinthians. Até para a gente sair dessa crise que estamos. Mas o Corinthians acelerou o processo para trazer 2 reforços de imediato, já na abertura da janela. E eu vou revelar a posição para vocês e quem pode vir e quais são as chances de vir. O Corinthians está acelerando o processo para trazer um zagueiro e um meio ofensivo de imediato,
de caráter de urgência. O Corinthians negocia com alguns jogadores nessa posição e eu vou trazer para vocês agora detalhadamente. Pessoal, um desses jogadores podem ser o Everton Ribeiro já para a abertura da janela. Eu vou explicar para vocês. O Corinthians pode envolver jogadores na negociação. O Corinthians tem reunião marcada com o Flamengo para trazer o jogador antes do vencimento do seu contrato, que é dezembro. O Corinthians hoje tem um meio ofensivo como uma das suas principais carências. E o Corinthians pode envolver o zagueiro Bruno Mendes na negociação com o Everton Ribeiro. Bruno Mendes, de apenas 23 anos, está fazendo um jogo duro para renovar com o Corinthians, porque o Corinthians não quer pagar um salário pedido pelo atleta de 850 mil. E o Everton Ribeiro quer sair do Flamengo. O Everton Ribeiro vê uma saída do Flamengo com bons olhos e já sinalizou positivo para o Corinthians. O que acontece, pessoal? O Everton Ribeiro vê uma saída com bons olhos. O Bruno Mendes vê uma saída com bons olhos. O Flamengo quer o Bruno Mendes e o Corinthians quer o Everton Ribeiro. Os dois jogadores, nenhum deles completaram ainda 7 jogos pelo clube. Agora, pode culminar-se numa troca. Pode ser que haja uma transferência aí e o Everton Ribeiro venha antes do vencimento de seu contrato e o Bruno Mendes saia antes do vencimento de seu contrato, que eu acredito que para o Corinthians seria uma boa, até porque o Corinthians já bateu o pé. O Corinthians não quer renovar com o Bruno Mendes. O Corinthians não vai renovar com o atleta. O atleta não abre mão dos seus 850 mil. Se o Flamengo decidir pagar o que o jogador quer e o Corinthians pagar o que o Everton Ribeiro pretende ganhar, a negociação tem grandes chances de dar certo. É melhor do que a gente ficar com o Bruno Mendes encostado nesse vínculo contratual sem jogar até dezembro. E se os dois atletas vêem uma saída de ambos os clubes com bons olhos, é uma negociação que tem grandes chances de acontecer. É óbvio que vocês vão ficar contrariados, porque o Everton Ribeiro vai fazer 35 anos e o Bruno Mendes tem apenas 23. Mas o atleta não quer renovar com o Corinthians. O atleta está fazendo jogo duro. O atleta está pedindo 850 mil. O Corinthians não quer pagar 850 mil para o Bruno Mendes, que com todo respeito eu acredito que não vale. Mesmo sendo um atleta promissor, mesmo sendo um atleta jovem. Eu acredito que o Bruno Mendes não vale esses 850 mil. Se o Flamengo decidir pagar o valor para o jogador, uma negociação pode estar prestes a acontecer, fiel. O que vocês acham nessa troca já para a Júlia agora? Vocês acham que dariam certo? Vocês acham que seria boa para o Corinthians uma troca entre Everton Ribeiro e Bruno Mendes? Comentem aí, fiel. Eu quero saber a sua opinião sobre este assunto. Pessoal, o outro jogador que pode vir para o Corinthians, não estou dizendo que vai vir, mas é a posição pretendida, é o zagueiro Mina, ex-Palmeiras. O jogador tem contrato com o Everton até o mês que vem, até junho. E vai ficar livre no mercado. O jogador foi oferecido para o Palmeiras e o Palmeiras recusou o atleta. O Palmeiras hoje tem um time totalmente sólido, um time bom. O Palmeiras recusou o Mina e o Corinthians consultou o atleta que o jogador disse que joga em qualquer clube do Brasil, desde que seja 2 anos de contrato e R$1,5 milhão mensais. Não estou dizendo aqui que o Corinthians vai contratar, até porque, na minha modesta opinião, eu acho muito dinheiro para um zagueiro hoje no Brasil, ganhar R$1,5 milhão mensais, até porque o próprio zagueiro Mina, ele não é nenhum craque de futebol. Tanto é que o Everton nem quer renovar com o jogador. Ele fez sua campanha lá, ficou no banco de reserva a maioria dos jogos, não agradou, não vai renovar. É um zagueiro jovem, o Mina, se não me engano, tem apenas 29 anos, 29 ou 30 anos. Quer vir para o Brasil, mas R$1,5 milhão, para mim não vale a pena. E para você, fiel? Vocês acreditam que o Mina hoje vale R$1,5 milhão? Vocês gostariam de ver o Mina na zaga do Corinthians hoje?
que provavelmente faria dupla com o Murilo? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Outro jogador que pode vir de imediato, já no dia 3 de julho, é Matheus Pereira. Inclusive, pessoal, para quem acompanha o meu canal, eu estou falando que o Matheus Pereira é plano A do Corinthians, que o Corinthians vai trazer o jogador a qualquer custo. Ó, vocês podem olhar aí nos meus vídeos e olharem nas capinhas, nas thumbnails. Você vai ver que tem a foto do Matheus Pereira, ó, em quase todas para trás. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente hoje, né, a gente dá os créditos aqui quando a informação vem de outras pessoas, mas a gente não recebe os mesmos créditos, né? Tô falando que o Matheus Pereira é plano A do Corinthians, ó. Mas o Matheus Pereira nunca foi novidade, o Corinthians sempre quis ele. Mas eu falei que o Matheus Pereira é o plano A do Corinthians. O Corinthians quer o Matheus Pereira a qualquer custo e tem grandes chances de trazer já na abertura da janela, agora por empréstimo. O Al Hilal já aceitou emprestar o Matheus Pereira para o Corinthians antes. Ele já aceitou. Tanto é que ele quis emprestar, só que por um período curto, de apenas 6 meses, e o Corinthians recusou, porque o período era muito curto. O Al Hilal antes estava com uma punição da FIFA chamada Transfer Ban, impedindo de contratar por um certo período. Por isso o Al Hilal não pretendia emprestar os seus jogadores por um grande período, por um bom tempo. No caso do Corinthians, o Corinthians queria o jogador por 1 ano e foi recusado. Tanto é que Matheus Pereira foi emprestado. Ele está retornando para o Al Hilal agora. O atleta também, aliás, não fez uma boa temporada para o time que foi emprestado. Aí ele está retornando agora e o Corinthians tenta trazer o jogador, que é um jogador jovem de apenas 29 anos. Mas venhamos e convenhamos, se o Matheus Pereira vier para ganhar um salário baixo, compensa. Se ele quiser um salário astronômico, estilo Luan, já não compensa. Ah, por quê, corintianeiro? A gente não precisa renovar o nosso meio-campo? Precisa sim. Mas o Matheus Pereira não está sendo produtivo lá na Arábia. Ele foi emprestado para outro time, não foi produtivo, está retornando agora para o Hilal, onde ele está encostado. E vamos ser sinceros, o futebol da Arábia não tem um nível que te exige muito. O futebol da Arábia não tem um nível técnico alto. Então compensa a aposta do Corinthians sim, na minha humilde opinião, mas não que seja um salário alto. O Corinthians tem muitos meias aí que o Corinthians pode investir, mas já que é o plano A, faça um contrato com inteligência, porque lá na Arábia ele não está jogando bola. Pessoal, a notícia do Corinthians que eu queria trazer para vocês hoje foram essas. A gente volta hoje no pós-jogo, fazendo aí um bate-bola rapidão. Meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!